Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos. Estamos com mais uma edição aqui do quadro Aqui Se Fala de Futebol, o podcast, que é um quadro do canal Aqui Se Fala de Santos. E hoje recebendo um dos grandes nomes da preparação física e agora dirigente de futebol, diretor de futebol da equipe do Juventus da Moca, Moraci Santana, campeão mundial pelo São Paulo, campeão de 94 pela seleção brasileira, ao lado de Carlos Alberto Parreira. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado ao professor Naidson, que intermediou também esse nosso bate-papo aqui. Um prazer ter você aqui para falar de futebol, porque aqui se fala de futebol, Moraci. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. À disposição. E falar de futebol é sempre muito bom, né? Chovendo molhado, né? Você tá na tua praia. É bem isso. 50 anos, né, de futebol profissional. Eu fiz o ano passado. Então, acho que muita história aí para contar. É uma vida, hein? É uma vida. 50 vida. anos, você já viu de tudo nesse futebol, hein? Já. Já fiz de tudo. E ainda vou ver. Ainda vai ver, né? Ainda ver que cada ano que passa aparecem algumas coisas diferentes aí. É verdade. Você sabe que um dos primeiros entrevistados aqui desse quadro do Aqui Se Fala de Futebol foi o teu professor lá, o técnico do Juventus, que foi o Sérgio Soares. Sérgio Soares, né? Batemos um papão aqui, falou, ele estava na preparação, ele falou, pô, tem que ser agora, porque eu estou no planejamento aqui para A2, que começa no ano que vem. Isso foi no ano passado, né, que nós gravamos aqui. Enfim, foi um papo muito legal, e ele falando da dificuldade que seria. E é o assunto que eu quero começar aqui, nós vamos falar muito, são muitos assuntos aqui, seleção brasileira, enfim, sobre muita grama sintética, então fica ligadinho aqui que o assunto hoje vai render aqui no Aqui Se Fala de Futebol. E a Juventus, ou Juventus, né, está aí a uma rodada de garantir ou não a classificação à próxima fase da Série A2. Tem um adversário difícil, né, vai pegar o líder, não é isso? Nesse final de semana. Sim, Primavera. Que é o Primavera, mas vai ser na Rua Javari. Na Rua Javari, em casa. Sábado, neste sábado. Então você que está ouvindo aqui, acompanhando esse podcast na sexta-feira, amanhã, lá na Rua Javari. Que horas que é o jogo? Às 15 horas. Toda rodada às 15 horas. Nesse calor, nessa lua, professor. Sim, como é que joga bola desse jeito? Foi a competição inteira, né? Esses 14 jogos que nós fizemos, ou às 10 da manhã ou às 3 da tarde, apenas 3 partidas que nós fizemos fora da cidade de São Paulo, fora da Javari. Nós jogamos à noite. Então, das 14 que fizemos até agora, apenas 3 da noite. O resto tudo foi às 10 da manhã ou às 3 horas da tarde, com esse calor aí. Um desgaste muito grande, porque foram 14 partidas jogando sem um intervalo, né? Jogando domingo, quarta, sábado, quarta, 14 jogos. Então, um desgaste muito grande em decorrência do calor. Mas também foi para nós, foi para outras equipes. Algumas equipes que com iluminação no estádio que fizeram os jogos assim, principalmente os jogos da quarta-feira em casa, jogaram à noite, então teve um desgaste menor, né? Mas o nosso não. Nosso apenas 3 partidas das 14 que nós fizemos à noite. Então, desgaste muito grande. Sabemos que sábado vai ser uma partida difícil, porque o Primavera vem muito bem, está em primeiro lugar. Mas todas as partidas que nós fizemos contra as equipes que estavam na nossa frente, nós conseguimos ganhar ou empatar. Então, nós ganhamos do São José, nós ganhamos da Ferroviária, nós ganhamos do 15, até foi no jogo fora, né? Então, eu acho que a gente tem possibilidade de fazer uma grande partida no sábado, até porque essa semana também a gente descansou, Primavera também deve ter descansado, mas a gente acredita muito num resultado positivo no sábado, amanhã, e até porque nós precisamos desse resultado, e acredito que com um resultado positivo a gente consiga se classificar entre os 8. Não basta só o Juventus vencer, ele tem que vencer, que aí ele chegaria na classificação a 21 pontos, entraria na zona de classificação. Mas tem que torcer por mais uns resultados. Tem alguns resultados aí, mas como tem muito confronto direto, né? Podem se matar. Eu acredito que aí a gente não pode nem ficar pensando nesse claro, ou naquele. Claro. Mas são muitos jogos de confronto direto, e o que acontecer de positivo para nós, o mais importante é a gente pensar no nosso, né? Fazer a nossa parte, ganhar o jogo, para poder depois pensar estar aí nesse G8. Vai ser casa cheia, com certeza. Vão vender todos os canoles possíveis da região. E já aproveito para convocar nossa torcida a comparecer em massa lá amanhã para torcer para a gente. Com certeza nós vamos fazer um grande jogo, uma grande vitória. Legal. O Sérgio Soares, que é o técnico,
E você é o diretor de futebol, é isso? Qual que é? Gestor executivo. Gestor executivo de Porque futebol. diretor, até essa nomenclatura, vamos dizer assim, de diretor, seria estatutário. Como eu não sou estatutário, Entendi. então não pode constar no contrato como diretor, é como gestor. Então, estou como gestor executivo. Você chegou a ajudar na montagem do elenco? Você chegou depois, já estava pronto? Como que foi? Não, eu cheguei depois. Eu cheguei dia 10 de novembro e a equipe já estava com mais de 20 jogadores contratados. O Sérgio já tinha feito juntamente com o Denis, que é o auxiliar dele, e mais o restante da comissão, que tem o Luizão, tem o Sacomã. Então, eles já tinham contratado praticamente o grupo todo e alguns atletas que a gente contratou depois, que foi com alguns problemas que a gente teve. Primeiro com o Léo, né, que problema com a família. Depois com a lesão do Rafael, nosso 10, que até aquele momento estava sendo o melhor jogador nosso, o melhor jogador da competição. Foi uma perda importante. E mais recentemente do Marcelinho também, com outro LCA, né, lesão de cruzado. Então são coisas que não são comuns, mas aconteceu com a gente, mas a gente está superando, contratamos, trouxemos alguns jogadores para poder suprir e com esse elenco que a gente vai tentar essa classificação para o G8 e, consequentemente, depois tentar o acesso. Professor, você já disputou Copa do Mundo, já foi para Copa do Mundo, já foi campeão mundial, trabalhou em São Paulo, trabalhou em clubes da Europa, trabalhou em clubes do mundo inteiro, clubes de grande porte. E agora, a gente estava até comentando em off aqui, você está trabalhando numa divisão inferior, que é uma divisão, né, Série A2, que tem o seu luxo, obviamente, porque é o Campeonato Paulista, mas é um mundo muito diferente, né, desse futebol, desses clubes que você passou, dessas elites, dessas ligas que você disputou, até Copa do Mundo e tal. Como é que tá? Qual que é a distância disso de uma coisa para outra, hein? A exigência só que é a mesma. Não muda, não. Mas, olha, eu já tive numa Série C do Brasileiro com o Fluminense em 99. Eu e Parreira, né? Inclusive campeão da Série C, né? Foi aquela que depois teve a João Avelange, aí ele saiu da C para A. Foi antes. Foi em 99, a gente fez a Série C, subiu para a Série B. Subiu para B. Só que depois, em seguida, ele não disputou a Série B, porque teve aquela Copa João Avelange, que entrou como convidado, e depois, em seguida, foi direto para A, sem disputar a B. Mas aquela Série C... Tem um atalho ali, né? Tem um atalho. Aí eu estive com o Parreira naquela Série C, fomos campeões, né? Aí eu tenho título da Série A, da Série B e da Série C do Brasileiro. Tá faltando da 2. Olha aí. Do Paulista. Mas as dificuldades, lógico, são... A gente encontra tanto na Série A como na Série 1 como na Série A2. É lógico que quando você está numa Série A1, normalmente são clubes da elite do futebol paulista, não que o Juventus não seja, né? Sim, claro. Mas já com estrutura. Então, tem uma facilidade por um lado e tem a dificuldade pelo nível da competição. Cada vez o nível está subindo mais. Na 2 esse ano o nível foi muito bom, muito competitivo, muito igual. Né? Então, assim, a dificuldade de passar, de chegar nesse G8 é grande, porque você coloca ali das 16 equipes ali, pelo menos 13, 14 em condições de chegar entre os 8, né? Poxa, então é muito, muito equilibrado. Mas assim, o que teve assim, alguma coisa assim de que você falou, caramba, o que eu tô vendo aqui nesse jogo, no pré-jogo, alguma coisa assim, vai jogar num estádio assim? Não tô falando nem da A2, mas pode falar assim de outras competições. Você falou da Série C que você disputou com o Fluminense em 99, você deve ter visto algumas coisas, algumas aberrações aí também, não viu? Não? Sim, não, com gramados horríveis, né? Até que na Série A2 do Paulista, o problema do gramado até não existe, né? Porque há uma exigência da Federação Paulista gramados bons, né? de gramados bons. O que acontece é que normalmente janeiro, fevereiro chove muito. Sim. Então, por exemplo, quando nós jogamos contra a Linense lá, tinha chovido naquela semana inteira, então o gramado não estava muito bom. Até o nosso, para a gente poder deixar em condições ali. Também tem um problema que tem a Taça São Paulo que antecede, que muitos campos são utilizados com a Taça São Paulo também com chuva, então acaba prejudicando. Mas, assim, no geral, assim, as dificuldades... mais de logística mesmo, né? Das grandes distâncias que tem no Campeonato Paulista, principalmente na A2, por exemplo, nós fomos jogar em Votuporanga com 8 horas.
de ônibus. Depois, Linense, que foi a primeira, às 7 horas, né? Eu imagino para eles que eles têm que vir para cá mais vezes do que a gente vai para lá. Então, também tem a dificuldade da gente ir para lá, mas tem também pensar na dificuldade deles, sim, claro. que tem mais equipes aqui para a zona leste, vamos dizer, do estado de São Paulo, do que para a zona oeste, né? Então, assim, essas distâncias são complicadas também para você cumprir, até porque logo em seguida já vem outro jogo, né? Por exemplo, quando nós jogamos em Votuporanga, nós chegamos na quinta-feira à noite aqui e no sábado à tarde já tinha um jogo com o São Bento em Sorocaba. Caramba. Então, na sexta-feira nós chegamos quinta-noite, sexta de manhã treinamos, na hora do almoço já fomos para Sorocaba. Para recuperar o atleta assim tão pouco tempo com essas viagens longas, foi difícil, tanto que foi uma dificuldade que a gente teve com o São Bento, foi a parte física que a gente acabou perdendo o jogo lá, né? A gente até pensou de Votuporanga já ficar em Sorocaba, né? Mas aí tem o lado financeiro, que também pesa muito, né? E acabou que a gente teve que voltar para São Paulo para depois ir para lá. É diferente, né? Porque Série A, por exemplo, você tem avião. Que te leva para todo lado. Tem a parte financeira que facilita. E a própria CBF te custeia isso aí, tudo, ajuda os clubes dessa parte. Agora, a Série A2 é meio na raça, né? Você tem que ter um bom ônibus para recuperar os jogadores no ônibus, né? Praticamente. A gente procura pensar em tudo, né? Tudo aquilo que pode ser levado em consideração para que você recupere o atleta, isso a gente procura fazer. Por exemplo, normalmente, num jogo como esse, nós jogamos lá à noite em Votuporanga, dormimos lá, fizemos o café da manhã, o almoço, para o atleta poder descansar e se alimentar bem, que faz parte da recuperação também, a alimentação e o descanso, para poder fazer uma viagem dessa de volta, né? Então, assim, tudo isso é pensado, tudo isso a gente procura colocar em prática, né? Para que o atleta sinta menos, não é que não vai sentir, vai sentir menos. E tudo isso faz parte da recuperação. Agora, a impressão que dá, você estava falando aí nessa questão da tabela dos jogos do Juventus, 3 horas da tarde. O calor que está fazendo em São Paulo, e diz que está vindo mais uma frente quente, eu não sei que frente que é essa, que vai derreter todo mundo, porque cada 15 dias vem uma frente de calor aqui, né? E está muito quente, está muito calor mesmo. Tanto que os jogos, semana passada, no domingo, eu fui assistir Santos e Red Bull Bragantino, 8h30 da noite, na Vila Belmiro, mas estava um forno, e gente passando mal na arquibancada e aquela coisa. Não tinha um vento lá na Baixada, não tinha nada. Imagina 3 horas da tarde ou 4 horas da tarde, estou falando de Série A1. Agora, a impressão que dá é que a federação parece que... A Federação Paulista fala, o que importa é ter o jogo, não importa o horário, o jogador que se ferre ali, não tá nem aí. Parece que não se preocupa muito com a qualidade, né? Não sei. Atipicamente, né, este ano aqui, eu acho que o ano que vem também, até pelo fato da redução do tempo aí em relação ao Mundial de Clubes que vai ter, então diminuiu aí o espaço para os regionais, né? E aí que no caso da A2, de um clube, a gente está cumprindo esse tempo, que é a Ferroviária que está na Série B. Entendi. Pelo fato da Ferroviária estar na Série B, nós estamos cumprindo o mesmo tempo que a A1, que poderia alargar um pouco mais se não tivesse uma equipe na A2 na Série B do Brasileiro. Então, nós fizemos aí 14 partidas das 15 jogando, domingo, quarta, sábado, quarta. Quer dizer, 14 partidas assim, no calor que está sendo feito, é quase que desumano, mas também a federação, a gente tem que entender que não tinha o que fazer, né? Usar esse período aí para encaixar o campeonato. E o ano que vem, eu acho que vai ser a mesma coisa, porque vai ter o Mundial de Seleções, a Copa, né? Então, esse tempo também vai ser reduzido. Assim, eu acho que dá para fazer, o que deu para ser feito, né? Infelizmente, aí, assim, por exemplo, o Juventus, que não tem iluminação, estádio com iluminação, nós tivemos que jogar a partir das 3 da tarde, quarta-feira, às 3 da tarde. Né? Ou final de semana, no caso de domingo, às 10, ou no sábado, às 3 da tarde também. Pelo fato de não ter iluminação. Então, tudo isso sobrecarrega, lógico que sobrecarrega. Eu acho que por parte da federação, o que poderia ser feito em relação ao Juventus, que nós vamos completar agora 8 partidas no sábado em casa. E dessas 8, nós jogamos 5 de quarta-feira.
O que poderia ser invertido, né? Você jogar 5 de finais de semana, que teria uma casa mais cheia, espetáculo mais bonito, com mais torcedores e tudo. E nós fizemos apenas das 8 partidas, só apenas 3 em final de semana, né? Isso poderia ser, em relação ao Juventus, um pouco mais elaborado, até para que o torcedor comparecesse. Que é muito pouco, né? Quarta-feira, 3 horas da tarde, tem gente que está saindo para almoçar, tem gente que está trabalhando, não é 5 horas, né? 5 horas da tarde, o cara ainda pode até dar um gato no trabalho ali, chega mais cedo, não faz a hora de almoço e sai mais cedo para assistir o jogo e tal, tomar uma cervejinha lá depois. Mas 3 horas da tarde não tem como, né? O torcedor ir para o estádio para assistir um jogo numa quarta-feira, não dá. Tanto que a maioria dos nossos jogos ali, que nesses jogos de quarta, aí foi em torno de 400, 500 pessoas, com um final de semana que pode chegar a 4.000, né? Eu acredito que amanhã o torcedor nosso deve comparecer, até porque é um jogo decisivo. A gente espera pelo menos 4.000 pessoas na Javari. Legal, bacana. Antes de chegar no Juventus, o senhor esteve na Inter de Limeira também, né? Disputou 2 anos atrás. 2 anos, né? Disputou a Série A1. E é uma outra coisa que se fala muito, né? Pô, o Campeonato Paulista tá a mesma fórmula de disputa, faz desde 2015, 2016, não muda, aquela coisa tal. E todo mundo reclama, mas chega o conselho arbitral, aí define. A mesma fórmula, a mesma coisa. Você já sabe, já tá de cor. Tá tipo o Campeonato Carioca, era Campeonato Carioca, tinha um tempo. Agora o Campeonato Carioca virou uma salada também, mas antes era Taça Guanabara e a Taça Rio. Você já sabia que o campeão da Taça Guanabara, se fosse campeão da Taça Rio, era campeão. Tá assim, né? O Campeonato Paulista agora não muda, parece que não tem vontade de mudar. Os clubes do interior, o senhor que esteve à frente de um clube do interior lá também como dirigente, eles aceitam de boa assim ou eles querem mudanças? Eu vejo assim, né? Até eu participei lá dessa reunião, a federação coloca para que os clubes, numa né? Uma pré-reunião aí, que os clubes colocarem sugestões para o campeonato e tal. Muitas sugestões são dadas, mas só que na hora, quando chega lá, na hora da votação, acaba todo mundo aceitando. Aí não tem o que reclamar. Sim. Entende? Até essa sugestão, por exemplo, de que classificasse o primeiro de cada grupo e os melhores segundo colocados, como no caso desse ano aqui, a Ponte, se tivesse, né, estaria classificada, né? Mas eu acho que seria mais justo, né? E você ter o primeiro de cada grupo classificado e o segundo melhor de cada grupo classificado. O índice, né? Para não cometer a injustiça que esse ano acabou acontecendo com a Ponte e outros anos aconteceu com outros clubes também. Eu acho que seria mais justo. Mas isso depende do clube, não depende da federação. Eu acho que a federação coloca em votação aquilo que é decidido pelos clubes, é o que vai acontecer. Né? Então, assim, os clubes reclamarem de que é sempre a mesma coisa, não muda, mas quem vota são os clubes. Tem que... Não adianta reclamar depois. É o que se fala. Não, depois que assinou ali o regulamento, assinou a fórmula de disputa, já era. Depois não adianta reclamar mais. Né? Por isso que... teve até aquele negócio, também teve, né, há 2 anos atrás, teve a votação em relação a alguns clubes menores, aí vamos dizer assim, queriam que as quartas de final que fossem 2 partidas, não em uma só. O mata-mata ali em 2 partidas. Certo. Mas chegou lá na hora da votação, continuou, a fórmula que ganhou foi essa aqui, que é uma partida só, né? Então, não passou. A tendência, assim, parece que o campeonato estadual, parece que ele vira, para os clubes considerados maiores aí, parece que ele vira uma obrigação por uma questão financeira só, né? Porque eles estão preocupados com pré-libertadores, estão preocupados com Copa do Brasil e com o próprio Campeonato Brasileiro. Isso quem tá, falando os que estão na parte de cima aí, que disputam Série A1 de Campeonato Brasileiro. Essa é a impressão que passa, porque fazem assim, até porque você tem uma pré-temporada, por exemplo, nesse ano, né? Tudo bem, já explicou aqui, porque tem o Super Mundial que vai ter no meio do ano que vem tem a Copa do Mundo. Ela foi mais curta, né? A pré-temporada foi mais curta. O campeonato começou uma semana antes do que normalmente começa, tal. Aí teve clubes aí que jogaram até dia 15 de dezembro, tava jogando bola ainda. O Botafogo tava disputando o Mundial até quase do Natal, né? Sim. Enfim. E aí... Mas os clubes tem menos tempo para preparar, né? Para preparação. E aí, o que acontece?
entra com um time misto, com um time mesclado. O Palmeiras fez muito isso. O Santos até que não colocou o que tinha, porque não tinha muita coisa mesmo. O São Paulo fez muito isso, mesclou muito o time, porque não tinha, os jogadores estavam se recuperando. Essa parte de recuperação é que eu falo. Quando você disputa uma temporada inteira, intensa, como foi a temporada de 2024, e aí logo no dia 12 de janeiro já tem um campeonato paulista, tem jogador que dá aquele migué, já fala, não aguento. Primeiro jogo, assim, aí vai muito do elenco que o clube monta, né? Já pensando nessas situações, porque você não vai contar apenas com 11. Sim. Então você tem que ter um elenco forte para que você possa passar por esse período, principalmente esse início, né? Como os clubes procuraram fazer uma coisa escalonada. E por outro lado também que a gente costuma falar da rodagem para o atleta, porque lá na frente você vai precisar dele. Você não vai contar apenas com 11, com 12 ou com 13, você vai contar com 20 e poucos jogadores. Tanto na 1 como na 2 aí são 26 que podem ser inscritos, mais os jogadores da base, né, que tem aí pelo menos mais de um ano de clube. Então você vai contar com esses atletas. Então é bom que você rode bastante esses jogadores, porque lá na frente, a hora que você for precisar, eles estão já em ritmo de jogo, já jogaram e tal. Então essa é a intenção, às vezes, de você colocar também, principalmente nas rodadas iniciais, jogadores que possivelmente seriam os reservas, para que eles rodem também, para que eles possam estar atuando, porque senão vai passar o ano, vai ficar eternamente na reserva. E também, a hora que precisar, o cara não está no ritmo dos demais. Sim, então, é importante isso. Agora, é o que você falou, né? A pressão é muito grande, porque o técnico, para fazer isso, ele tem que ter um elenco na mão ali, e esses reservas tem que dar conta do recado, senão não classifica, né? Sim. Palmeiras foi até a última rodada, por exemplo, para garantir a classificação. Fez um gol na Bacia das Almas lá e conseguiu a classificação, senão poderia ter ficado de fora. E aí você conversa com torcedores do Palmeiras, poxa, mas também o técnico fica fazendo teste, mas não tem jeito, você tem que fazer. Não, mas não está fazendo teste porque ele quer. Porque se ele pudesse contar com os titulares desde o início, durante a competição inteira, é lógico que você manteria, mas não correria até esse risco, né? Mas é importante até que ele fez, porque não é só esse campeonato que ele tem, né? Ele vai ter Libertadores, ele vai ter Brasileiro, Copa do Brasil, tudo aí junto, né? Então você tem que ter a maior parte do elenco rodado aí para poder, e vai ter que precisar de todos. Como lá no início, lá o Sérgio falando com o grupo, lá falando assim, olha, vamos se preparar bem, eu vou precisar de todo mundo. E tanto que aconteceu que praticamente até os meninos da base têm entrado nos nossos jogos, né, que jogaram recentemente a Taça São Paulo, o Guilherme, o próprio Roger, o João Emanuel, o volante. Então, tem utilizado jogadores da base. E assim, acaba acontecendo isso mesmo, até por esse campeonato tão apertado que está, com tanto desgaste que tem até pelo calor, você tem que rodar o elenco. Eu lembro que no São Paulo, início da década de 90, ali, o São Paulo tinha essa maratona de jogos, né? Era Campeonato Paulista, era Libertadores, Copa do Brasil, e aí já vinha Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro começava no segundo semestre sempre, né? Que era diferente o calendário e tal. Mas eu lembro que tinha até o Expressinho, né? O famoso Expressinho do São Paulo, que o time estava focado na Libertadores, aí tinha lá o Campeonato Paulista. Entrava só a molecada, né? Para jogar. Mas era um outro padrão também, né? Sim, uma intensidade menor, mas apesar de que aquela equipe do São Paulo, ela botava intensidade nos jogos. Hoje a gente fala aí que o jogador chega a correr 12, 13, 14 quilômetros. Nós tínhamos jogadores lá que faziam 12 naquela época. Né? Cafu, Belete. E assim, falando de 30 anos, poucas pessoas lembram que nós chegamos a jogar domingo, terça, quinta, domingo. Nós chegamos a jogar 9 partidas assim. Lembro que o Juninho jogou de tarde, jogou de noite, Juninho Paulista. Teve uma quarta-feira lá que ele jogou à tarde e depois jogou à noite. Então, assim, teve situações em que nós precisamos jogar várias partidas seguidas, tanto que em 93 nós fizemos 92 partidas. Quem é que faz 92 partidas hoje? Entende? Somando todos os jogos lá, fizemos 92 partidas. Então, assim, tinha o lado, né, da facilidade que a infraestrutura do São Paulo proporcionava,
a equipe técnica, a gente procurava fazer o melhor possível, cada um dentro da sua área, eu na minha, o Tele na dele, o Turíbio na dele, na área de fisiologia, a Patrícia Bertolucci na área de nutrição, até vou falar dos roupeiros, tá entendendo todo esse processo, porque eles também tinham que fazer um trabalho muito grande para poder colocar esse material tudo em ordem, né? Então, a parte da diretoria, por parte da presidência, todo mundo trabalhando o melhor possível para que a gente pudesse suportar aquela maratona de jogos e suportar e ganhando. Né? Porque de 90 até 94, esses 4 anos que fiquei no São Paulo, foram 14 títulos. Somando aqueles títulos daqueles torneios na Espanha, que eram torneios expressivos, ganhando de Barcelona, ganhando de Real Madrid, ganhando de Atlético de Madrid. Não era contra equipes de médio escalão, né? Grandes equipes do futebol europeu. Então, tinha todo um planejamento em cima disso, toda uma preocupação em a gente fazer ou melhor, eu sempre trabalhei com planejamento, sempre procurei fazer. Eu tinha o planejamento do ano inteiro, que era o macrociclo, tinha o mesociclo, que era a competição, e tinha o microciclo, que era a programação semanal. E dentro dessa programação semanal, a gente ia fazendo as correções necessárias. Então, por isso que a gente tinha um trabalho muito, muito bem feito em cada área para que a gente pudesse ganhar tantos títulos expressivos em tão pouco tempo. A impressão que dá é que parece que tinham poucas lesões naquele tempo. Parece que hoje, eu não sei se é questão de tempo, a gente vai, sei lá, 30 anos estão falando isso aí, mas o São Paulo jogava muitas competições e parece que poucos jogadores se lesionavam seriamente. Tinha uma lesão, às vezes era poupado e tal, mas tinha poucas lesões. Hoje, parece que quando tem uma maratona, rapidinho você estoura um jogador. É impressionante, né? Eu não sei se eu só estou falando besteira aqui. Não, mas... tinha lesões também, acontecia. Pandelli saiu, o próprio Raí teve, o Rogério Pinheiro teve 2, né? Sim. Teve a primeira, ele volta no jogo contra a Inter de Porto Alegre lá, o cara cai em cima da perna dele, justo a perna lesionada, ele volta até a lesão. Acontecia, mas eu acho que acontecia com menos frequência do que acontece agora. Eu acho que tinha... Como hoje está mais compactado, está muito as linhas muito perto, então eu acho que esse contato físico é menos intenso. Hoje mais do que naquela época, né? Sim, entendi. Agora, falando em lesão, não tem como a gente não falar de um assunto que está ganhando aí as manchetes de tudo quanto é veículo de comunicação, que é essa questão da grama sintética e grama natural. Até quando a gente chegou aqui na recepção, a gente conversando ali com o Fábio, ele que defendendo a grama sintética, porque o time que ele torce tem grama sintética, que é o Palmeiras e tal. Mas já tem, por exemplo, o Soares esteve aqui, jogou 1 ano pelo Grêmio e não jogou em grama sintética. Colocou isso no contrato, inclusive. E agora existe uma frente aí de alguns jogadores, Neymar, Lucas, Oscar, outros jogadores aí que são mais experientes, que já estão fazendo cara feia para grama sintética, né? O que é mito e o que é verdade? Qual que é a tua opinião a respeito desse assunto, Moraci? Olha, eu acho que a grama sintética, por exemplo, que tem no campo do Palmeiras, no estádio do Palmeiras, no estádio do Atlético Paranaense, agora, eu não vi a do Pacaembu, mas eu fiquei sabendo que é de excelente qualidade, é que o pessoal fala padrão FIFA. Ela é muito parecida com a natural. Eu acho que os problemas que acontecem na grama sintética, eu acho que está mais relacionado com o tipo de chuteira que o atleta usa do que com a grama sintética propriamente dita, entendeu? Lá na Europa, você pega a Alemanha, você pega na Holanda, vários países que já utilizam a grama sintética há muito tempo, e a mista também, né? Às vezes é 30% de grama sintética com 70% de grama natural. Alguns países estão abandonando, né, porque tem acontecido alguns problemas, mas eu não vejo assim um problema tão grande assim para estar tendo uma influência. Por que o atleta do Palmeiras não se machuca? Por que o atleta do Atlético Paranaense não se machuca? Porque eles estão adaptados àquilo, usam o calçado adequado, que eu acho que está mais relacionado com o calçado que se usa do que com a própria grama em si. Então, na tua opinião, a questão é o calçado? Eu acho mais relacionado ao calçado que ele usa, que tem que ser adequado para aquele tipo de grama, do que a grama propriamente dita. A bola rola melhor, você não tem buraco, que é coisa que a grama natural pode ter. Sim. Né? Hoje, você levando em consideração os estádios que nós temos,
melhorou muito. Quer dizer, você pega um Morumbi, pega o próprio Vila Belmiro, você pega Maracanã, os gramados são padrão FIFA, que teve aí Copa do Mundo e tal, e melhorou muito, né? Hoje, aquela grama bermuda que a FIFA preconiza, todos os estádios estão com essa grama. Você pega lá Inter de Porto Alegre, Grêmio, utiliza essa grama. Então, melhorou muito o piso. Mas não são todos que são assim. Então, eu prefiro jogar numa sintética do que num gramado natural que não seja desse nível. Entende? Aí você vai estar muito mais sujeito à lesão, à contusão, do que no sintético. Isso é a minha opinião. Uhum. Agora, é difícil, né? Porque normalmente o jogador tem um patrocinador, né? Tem um patrocinador do artigo esportivo dele, tem o patrocinador do clube, mas é natural você ver algum jogador que ele tem o patrocinador da chuteira dele, que é uma outra empresa que ele usa, o clube, todo mundo usa um, mas ele usa outro. Como convencer esse cara a não usar, fazer a empresa fornecer outro equipamento, né? Essas empresas, todas elas têm vários tipos de chuteira. Eles têm vários modelos de chuteira. Então aí cabe o atleta escolher aquela que se adapte melhor. Aí ele gosta daquela chuteirinha mais colorida, não sei o que mais tal lá. Ele não vê a eficiência dela ou não. Ela só é bonita. Então você tem que ver isso também. O que é melhor para jogar naquele gramado? O que é melhor jogar no gramado natural? E o que é melhor jogar no sintético? Entende? Todas essas empresas aí, ela tem mais de um modelo. E eu acho que cabe ao atleta aí que tem o contrato com uma determinada empresa escolher a que é mais adequado para jogar naquele. E também, por parte da empresa, orientar o atleta dele que, olha, essa chuteira aqui vai se adaptar melhor para esse tipo de gramado. Entendeu? Eu acho que é por aí. Que né, muda, né? Porque antes você tinha aquela chuteira de trava, você tinha a chuteira que era de trava mais baixa e tal. De alumínio. De alumínio, né? E agora você muda completamente porque você tem esse gramado sintético. Engraçado. Teve uma chuteira aí, até nem falando do sintético, até no gramado natural mesmo. Em 94 foi lançada uma chuteira que eu lembro que na Espanha, naquele jornal Marca, saiu 22 problemas de lesão de joelho pelo fato de estar utilizando aquela chuteira. E essa chuteira existe até hoje, e a gente está vendo, por exemplo, os dois atletas nossos, que não jogaram, só jogaram uma vez em sintético, que foi contra o Santo André lá. Aliás, um deles nem jogou porque se lesionou antes. Utilizava a mesma chuteira. Os dois nossos, o Rafael e o Marcelinho, que tiveram lesão de LCA, em menos de 2 meses de competição, nós perdemos 2 atletas, e utilizando essa chuteira. E não foi no gramado sintético, foi em gramado natural. Gramado natural. Entende? Então, assim, é muito do material que você usa também. Eu vejo mais por esse lado. Esse é um ponto importante que eu não vi ninguém abordar até o momento, inclusive. Então, acho que é interessante aí os clubes ficarem atentos a isso aí. E acho que fundamental, né? Porque quem produz o material sabe para qual piso ele é adequado, né? E essa orientação para o atleta, né? E tem várias alturas, a trava tem pequena, média, grande, tem de alumínio, tem sem ser de alumínio. Eu sei que se joga em campo molhado hoje. Você molha o campo. Esse período aqui com chuva, tudo. Poucos jogadores utilizam a trava de alumínio, que dá muito mais segurança, mas eles não gostam de usar. Então fica escorregando, perde um gol, toma um gol porque escorregou. Nós chegamos a chamar a atenção dos nossos jogadores, porque estavam escorregando num jogo lá, e o Sérgio chegou até a falar para eles, coisa que eu escutei lá atrás com o Tele também, se escorregar, perder um gol, eu vou tirar. Ou então, se escorregar e a gente tomar um gol, né, porque escorregou, eu vou tirar. Porque isso vai muito da responsabilidade de cada um também. Claro. Mas qual que é o incômodo, até para quem está acompanhando aqui, quem não sabe, da trava de alumínio, da chuteira com... É porque você tem que saber correr com a de alumínio, porque ela prende mais. Sim. Então treina com ela, se adapta, fazer uma adaptação no treinamento, né? Para poder, na hora que vai ter que jogar, eu sentir a diferença que é de você estar com uma alumínio que prende um pouco mais do que a outra de plástico que não prende. Certo. Né? Então é uma questão de adaptação. Só que você tem que pensar que ali você vai perder um gol porque escorregou. Vai tomar um gol porque escorregou. Não conseguiu tracionar, chegou atrasado. Sim. Então eu acho que é tudo questão de adaptação, tudo questão de você treinar com ela. Se adapta, ter as duas opções.
Você tem a outra lá de plástico lá, mas você tem também essa de alumínio. Pô, o campo está muito molhado, choveu, mas vou com a de alumínio. É porque eu já estou adaptado a ela, já treinei com ela, sei como é que é. Tudo uma questão de treino, né? Tá preparado para não ser um corpo estranho no dia. Sim. Por exemplo, eu corri maratona e eu lembro que o instrutor falava assim, você pega normalmente o kit um dia antes, né? Ou 2 dias antes de correr a prova. Fala, pô, você vai correr maratona, cuidado com a camisa, veja a camisa que você vai utilizar, como é que ela é, o tecido. Porque você vai correr 42 quilômetros, aquilo lá vai te esfolar, dependendo do local, mamilo ou embaixo do braço, alguma coisa. Aquilo vai chegar uma hora que vai ficar insuportável. Você não, como incomodar, vai ter que tirar o tempo. vai ter que tirar, né? E aí é igual chuteira. Estrear, vou jogar uma partida hoje, vou estrear uma chuteira. Loucura, né? Se não tiver amaciada, tá arriscando, né? Hoje ainda o material excelente que tem, às vezes você consegue até jogar com uma chuteira nova, tirou da caixa e vai jogar. Antigamente não existia isso, né? Eu cheguei a jogar, fui juvenil do São Paulo na época lá, que a chuteira era prego ali embaixo, o trava era presa com prego, né? Então você tinha que molhar essa chuteira, a gente colocava gordura derretida, o sebo derretido lá para maciar a chuteira, tudo. Né? Então os tempos mudou muito, né? Então, assim, a chuteira hoje o cara bota no pé e vai para campo, entendeu? Mas aí tem diferença quando você usa alumínio e quando você usa plástico. Interessante. O Neymar retornou, né? O Neymar teve uma declaração do Jorge Jesus que o Neymar não tinha mais condições de acompanhar, né, o ritmo do futebol árabe, aquela coisa tal. Soou meio estranho isso aí, porque tu vai... O que tem de diferente do futebol árabe e do futebol brasileiro, né? E logo em seguida ele veio para o Santos, retornou ao Santos, já jogou aí 6 partidas, já vai para a 7ª partida, e parece que está ganhando confiança, tinha um temor muito grande que ele pudesse se lesionar novamente, ele se lesionou num gramado natural, acho que foi lá no Centenário, se eu não me engano, contra o Uruguai, né, no jogo pela seleção brasileira. Quando o treinador... Sei lá, tem muita gente com várias linhas de pensamento aí. Você acha que é mais uma questão do atleta ou do treinador que acho que talvez não foi muito com a cara dele, alguma coisa do tipo? Qual que é a tua opinião a respeito disso aí? Porque ele tá jogando. Já jogou aqui em um mês aqui, ele já jogou mais do que ele jogou em 2 anos lá. Claro que ele não teve lesão ainda. O Neymar foi para lá, ele se contunde logo em seguida. Teve que passar por aquele período todo de recuperação, de tratamento e recuperação. Isso leva tempo e tem que ter paciência para a volta, que eu acho que foi o que não tiveram lá com ele. Ele tem que estar voltando gradativamente, isso leva tempo também. Como é um dos maiores salários do clube, ou talvez um maior, né, do clube, era, né? E não está sendo utilizado, eu acho que teve uma pressão muito grande em cima do Jorge Jesus para tentar arrumar uma situação para que ele saísse. Que dá a impressão de fora é isso, porque quem não quer contar com o Neymar? Entende? Então, todo esse período aí, você tem que dar um tempo, não tem como o cara... 9 meses depois, fez uma cirurgia de joelho e já está pronto. Não está. Ele vai levar, ainda tem o outro lado ainda, além da parte física, clínica, tudo, ainda tem a parte psicológica. A confiança, né? A confiança dele não ter voltar a sentir aquele problema de novo. Eu tenho lesão de joelho, eu sei que é isso, né? Quando eu entrava em campo para fazer uma brincadeira, a minha preocupação era não ter uma torção como eu tive na outra. Isso leva tempo também. Então, eu acho que lá... no Hilal, eles não tiveram essa paciência de esperar o Neymar se recuperar e jogar, voltar a jogar no nível que eles esperavam que ele jogasse. Leva tempo, né? Então, eu acho que eles apressaram essa situação. Eu acho que até ele deveria estar jogando, ele voltou a jogar lá, eu acho que para outra temporada é o seguinte, eu acho que ele voltaria melhor, mas naquela temporada... eu acho que não ia voltar no nível que tinha que voltar. Entendeu? E agora aqui no Santos, devagarzinho e tal, vai falar que aqui é menos competitivo que lá, que não é. Pois é estranho não isso, né? Entende? Não vai me dizer isso aí, que eu trabalhei no mundo árabe, eu sei como é que é.
melhorou muito esses anos aqui, com o nível de contratações que eles fizeram lá, elevou bastante o nível do campeonato, mas pô, o Neymar sempre jogou nesse nível, né? E eu acredito aqui que com o tempo ele vai voltar no nível que ele sempre jogou, até porque ele é um atleta que não tem problema com peso, nada disso, e com certeza ele vai voltar. Agora, ele está pré-convocado para a seleção brasileira, né? Na sexta-feira, o Dorival vai soltar a lista definitiva para os 2 jogos aí, que é contra a Argentina e Colômbia, as eliminatórias da Copa. Não é prematuro, já na tua opinião, essa convocação já para a seleção brasileira em 2 jogos assim que vai sair faísca, né? Nesses jogos. E o Brasil precisando de resultado. Ou não? Já que ele está jogando no Santos, ele... Não, ele está jogando no Santos e eu vejo assim, de repente, o que pode estar passando na cabeça do Dorival? Trazer ele para o grupo, já esteja no grupo, já está participando do grupo, está inteirado, não quer dizer que ele vai utilizar, entendeu? Não quer dizer, mas que ele já esteja ali revivendo aquele ambiente ali de seleção brasileira, que seleção é diferente, quer queira ou quer não, é diferente. Esse clima de eliminatória de Copa, esse clima de Copa do Mundo, né? Eu acho, se você está pensando em utilizar o Neymar um pouco mais lá na frente, eu acho importante que ele esteja já com o grupo, convivendo com esses novos atletas que estão lá, esses novos atletas conhecendo quem é Neymar, né? Eu digo conhecendo pessoalmente, todo mundo sabe quem é. Sim. Conhecendo ali, convivendo com ele, né? E também a experiência dele, aquilo que ele pode passar para os atletas, que ele já esteve em Copa do Mundo, sabe o que é uma Copa do Mundo, sabe o que é uma eliminatória, e também eu acho que a importância dele está no grupo. Eu vejo por esse lado. Talvez não seja nem para utilizá-lo nessas 2 partidas, que talvez aí possa ser prematuro mesmo. Entende? Mas eu acho importante ele estar no grupo. Mas se o Dorival convocá-lo, vai ser uma pressão para botar ele para jogar, hein? Sim. Mas... Era para jogar meio... Independente de estar o Neymar lá ou não, a pressão vai existir. Mas ele lá, né? Vai existir do mesmo jeito. Agora, você tocou num ponto importante aí, entrando agora nessa seara de seleção brasileira, que você foi preparador físico da seleção para a Copa de 94, e aquela foi a última eliminatória que era aqueles jogos... era diferente a fórmula de eliminatória, né? Mudou. Não, em 94 ainda já era todo mundo contra todo mundo. Já era todo ida e volta? Já. Nossa, 94 já era. Então foi o último jogo contra o Uruguai. Ah, verdade. O Romário fez os gols. 82, 86, eu não lembro se foi 90. Acho que até 90 que foi aquela do Chile, né, se eu não me engano. 82, 86, que eu estive na eliminatória com o Tele, ainda eram 2 grupos de 3 e um grupo de 4, né? Uhum. Então, no grupo de 3 classificava o primeiro e o segundo, ficava um fora, e no grupo de 4 classificavam 2. Para formar as 6 equipes que iam para a Copa. E aí, como que você está enxergando, vendo esse trabalho que está sendo feito? Porque, assim, o prazo que se reúne os clubes, as seleções, o tempo que o técnico tem para receber os jogadores é o mesmo. Né? Todos os técnicos, dificilmente fica 2 semanas antecipado. É ali, aquele prazo de data FIFA, recebe os jogadores, trabalha ali 2 semanas e faz os 2 jogos e volta os jogadores para os clubes de novo. É um prazo apertado, né, para você conseguir implementar. Então, até aproveitando que você já fez nesses outros formatos, como que foi Parreira? Como que foi na época do Zagallo? Você acompanhando ali também, depois com o Zico ali e tudo. É um prazo muito curto quando você não tem uma seleção uma cara. Você estava sem o Neymar, o time parece que estava meio desorientado. Não sei se com o Neymar agora a coisa vai mudar, né, jogando ou não. Mas assim... técnico tem que se virar nos 30 ali para fazer esse time da liga, né? Sim, até ainda tem uma agravante, né? Porque às vezes você faz uma convocação que são 14 dias antes da partida que você tem que anunciar, para que as equipes lá de fora lá recebam essa convocação. Então, pela FIFA são 14 dias antes. Aí chega na véspera da apresentação, o jogador jogou pelo clube dele, se contundiu, tá fora. Aí você tirou, às vezes você tira 1, 2, às vezes até 3. Aí você tem que fazer aquela convocação de última hora com os jogadores daqui
para substituir aquele que acabou se contundindo. Ainda tem mais essa, né? O tempo é curto para todo mundo, mas para aqueles treinadores que já vêm mais tempo na seleção, o atleta que está chegando ali sabe mais ou menos a maneira com que ele gosta que atue, e ele tem que formar isso aí o mais rápido possível, né? Para que, ao longo da eliminatória, quando o atleta chega, já sabe o que tem que fazer, né? Não dá para estar mudando constantemente, né? Então, é uma dificuldade grande. Lá atrás, na época, por exemplo, do Tele, que a gente jogava essa eliminatória, eram 3 equipes só, aí você formava a equipe para fazer aquelas 3 partidas. Eram 4 partidas, né? Você jogava aí de volta, num grupo de 3, fazia 4 partidas. Então, você tinha muito mais tempo para fazer. Quando você convocava para a Copa do Mundo, por exemplo, você começava a treinar em abril, para jogar em junho. Sim. Então, até de 86, a gente começou, eu lembro muito bem que me apresentei dia 21 de março para jogar a Copa lá. Hoje é impossível de acontecer isso, né? Hoje você tem 2 semanas, quando tem 3, muito. Em 94 a gente já teve pouco mais de, acho que 24 dias, pouco mais de 3 semanas para jogar a Copa. Então, cada vez esse tempo está reduzindo mais. E na eliminatória, que negócio, o cara chega para o primeiro jogo, é um tempo bem curto, né? Para a segunda partida já vai passar 1 semana, 10 dias lá, que vai fazer a segunda partida melhor. Mas o tempo é bem curto para o treinador decidir uma série de detalhes e a pressão que tem em cima disso. Uhum. Apesar de que é para todas as outras equipes também. Agora, com essa experiência que você tem de seleção, em algum momento você viu assim, o treinador falar, pô, fulano tá jogando bem no Barcelona naquela posição, esse tá jogando melhor naquela outra posição, vou preservar a posição que ele joga lá no clube, trazer para cá e vou adaptar o resto do time. Tem um pouco disso também ou não? Vai o que o treinador quer? Não, você tá jogando pela direita lá, mas eu quero que você jogue pela esquerda aqui, porque é assim que você tem que funcionar aqui. Eu acho assim, dentro do grupo que você traz, né? Eu acho que o treinador ele procura preservar o máximo possível aquilo que o atleta vem apresentando no clube dele, né? E para que ele possa render o melhor possível na seleção. Ele está rendendo naquela posição no clube dele, então você tenta preservar. Nem sempre é possível. Nem sempre, às vezes você tem que fazer uma outra adaptação. Você vê também qualidades naquele atleta que pode desenvolver uma outra função, que você vai colocar um outro naquela posição ali, né? E ele vai deslocar para outra posição, mas vai somar do que diminuir. Então, tudo isso faz parte do estudo do treinador, né? E também conversando com o atleta, sentindo dele se ele se adaptaria em outra posição, né? Porque também tem esse outro lado, que às vezes eu falo assim, eu já joguei naquela posição lá, não consigo desenvolver o que eu consigo desenvolver aqui, naquela que eu estou acostumado. Então, também tem isso. Então, tem essas conversas, não é uma coisa imposta também, não, você vai jogar lá e pronto. O jogador, ele quando chega na seleção, primeira vez assim, e é convocado pela primeira vez, talvez ele tá bem no clube e tal, quando ele chega, o que você já viu assim de diferente? O cara assim, ele dá ele fica meio acuado, ele some um pouco, ou tem aqueles que já chegam e já, pô, parece que eu jogo aqui, eu não sei quanto tempo, tal. É uma coisa que acontece em seleção, acontece em clubes também. Tem o batismo, né? Então, tem o batismo de campo, né? Que passa no corredor. Certo. Ainda tem isso. E tem o batismo na hora do almoço, na hora de jantar, que ele tem que subir na cadeira, fazer um discurso, se apresentar. Certo. E os jogadores fazem perguntas. Uhum. Então, assim, é uma coisa para descontrair também, para ele se sentir à vontade dentro do grupo, né? Mas, assim, normalmente quando o atleta chega pela primeira vez, sempre é muito bem acolhido, né? Tem aquele pessoal que já está mais tempo, procura deixar ele à vontade, sabe que ele está vindo ali para somar, né? E se foi convocado é porque teve méritos, né? Mas, assim, por parte do atleta, a gente vê que às vezes fica um pouco acanhado, tal, ver como é que é, não sabe como é que é, tal. Eu digo muito assim, eu falo muito sobre mundial, né? A Copa do Mundo é muito diferente daquilo que o atleta está acostumado no clube. Você está com aquele universo ali, por exemplo, você pega um jogador de time grande que vai para um jogo clássico aí e tal, tem todo aquele envolvimento, tem X jornalista ali para cobrir tal. Quando você vai para o Mundial, isso extrapola demais. Você pega 2006, seleção brasileira, no Mundial de 2006,
Na Alemanha, a Alemanha tinha 400 jornalistas acompanhando a seleção da Alemanha. O Brasil tinha mais de 1000. Caramba. Entende? Então, o universo muda. O atleta chega lá, vê aquele mundaréu de jornalistas ali e aquele corredor, a gente fala corredor da morte para passar lá, e você tem meia hora para dar entrevista ali naquele cronometrado, né? Então, muda muito, né? Em relação àquilo que você está acostumado no clube. Então, eu acho que assim, esses atletas que são mais experientes, levar a experiência dele de quem já disputou o Mundial, pessoal de comissão técnica também, passar essa experiência para frente do que é disputar um Mundial, o assédio que tem, todas as coisas, as preocupações de segurança, de tudo, né? Você pega uma seleção brasileira, chega no hotel, você nunca entra pelo saguão, você desce em aeroporto, você nunca sai pelo saguão de entrada ou saída, você vai pegar o ônibus lá dentro, na pista lá para sair de lá. Você vai chegar no hotel, você vai entrar pela cozinha para subir teu. Não tem como passar no saguão do hotel. Não só a seleção brasileira, as outras seleções também. Então tem todo o lado da segurança e o lado dessa preocupação de não expor o atleta, né? Então é muito diferente. Essa questão, você tocou num ponto aí que até esses dias eu estava ouvindo uma discussão de não expor muito o atleta. Vamos lá, o atleta não tá tão assim. Eu tô vendo muito isso com o Neymar hoje, porque o Neymar ele saiu daqui em 2013, foi pro Barcelona e retornou agora. Quando ele vinha para a seleção, jogar para a seleção brasileira, aquilo que você falou, todo mundo blindado ali, você não consegue chegar perto do atleta e tal. E agora, eu tô vendo até que agora ele tá mais acessível. Né? Ele tira foto com jogadores, eu não sei, que parece que ele entendeu o tamanho dele, né? E acaba o jogo, ele fica tirando foto, atende torcedores no campo, ali em hotéis. Esses dias o Santos foi jogar e tal. Não falta um pouco mais disso, dessa aproximação do atleta, do jogador da seleção brasileira, que às vezes nem jogou aqui, é um jogador que sempre jogou na Europa, que não jogou aqui ainda. Isso não afasta um pouco quando você blinda demais esse jogador? Por isso que o torcedor hoje faz muita questão de ver o jogo da seleção brasileira. Uma impressão minha. Eu acho assim, esse lado aí, qual o problema de você... Por que tem que blindar o jogador, né? Porque assim, tem muito torcedor que ele não mede. Extrapola, né? Extrapola, entendeu? Então, se você deixar ali, de repente, o tanto de torcedor que tem acaba invadindo aquela área ali, pode até machucar um atleta. Machucar, entende? Então, por isso que tem essa preocupação, né? Você não sabe o que está passando pela... Você vê torcedores ali que ficam alucinados de ver o ídolo dele lá. Entende? Então... É preocupação não só em relação ao atleta, mas preocupação em relação ao próprio torcedor, que pode gerar um tumulto e alguém se machucar. Porque ali tem criança, tem mulheres, idoso, tem tudo. Tem idoso, tem tudo. Então você tem que pensar também, não é só no atleta, mas também do outro lado. Então, eu acho assim, por exemplo, às vezes a gente fala da identidade da seleção brasileira aqui no Brasil, porque deixou-se de fazer amistoso aqui também, né? Os amistosos, até por questão financeira, são tudo fora. Então, o Brasil se apresenta fora e não se apresenta para o torcedor brasileiro. E só joga aqui quando é jogo de eliminatório, jogo oficial, né? Coisa que lá atrás se jogava muito aqui, né? Se jogava fora também, mas jogava muito, que se trazia as equipes para jogar aqui no Brasil, né? Mas hoje você não vê mais amistoso aqui. Os amistosos do Brasil, tudo fora. Tem esse lado financeiro, tudo, mas eu acho que essa hora você tem que também trazer o torcedor nesse sentido. Faz o amistoso, o torcedor se aproxima mais, vê os jogadores mais constantemente, né? Tá participando mais. Eu acho importante ter esse outro lado, coisa que há muito tempo não se faz. Você vai lembrar de qual foi a última vez que o Brasil jogou amistoso aqui? Eu não lembro. Eu não lembro também, não consigo. Também não lembro. Consigo falar. Já começa que os principais jogadores nossos já não estão se apresentando para o público brasileiro. Sim. Eles estão fora. Aí a seleção brasileira, quando é formada, também joga fora. Né? Então, qual a identidade que fica aqui? Então, vai afastando mesmo o torcedor da seleção. Eu lembro, acho que foi uma Copa América, ou foi eliminatórias em 88, 89, alguma coisa assim, que tinha o Charles, que era do Bahia. Eu lembro que a seleção foi jogar, se não me engano era o Evaristo de Macedo, o técnico talvez. A seleção foi jogar na Bahia, em Salvador, e o Charles no banco, e aquela coisa e tal, e aí
Enquanto a torcida empolvorosa na Fonte Nova, lotada, aí colocaram o Charles para jogar, e a torcida foi... Aí no outro jogo já não colocou o Charles, a torcida ficou brava de novo e tal. Então não tem mais isso, né? De ter aquele ídolo, aquele jogador daquele time. Coloca... Aí jogar no Morumbi, coloca o Raí. A torcida explodia, né? Aí jogar, né, em qualquer outro estádio, na Arena Corinthians, coloca um jogador do Corinthians e tal. Não tem mais isso. Isso aí parece que ilusão não existe. Até porque os jogadores não estão mais aqui, né? Estão tudo fora. Então... Eu lembro que em 94, por exemplo, do São Paulo, tinham 6 jogadores de São Paulo convocados. Somando com o Raí, que já tinha saído, que estava no Paris Saint-Germain. Mas vamos dizer que 5 atletas do São Paulo estavam naquela convocação, naquela seleção, né? Durante a eliminatória, tudo. Depois para a Copa, aí acabou que o Ronaldão saiu, foi para o Japão, o Raí já estava no Paris Saint-Germain. Então, o Cafu ainda estava aqui. Palinha estava aqui ainda. O Palinha disputou a eliminatória, acabou não indo para a Copa. Não foi para a Copa, verdade. Mas durante a eliminatória, tinha 6 atletas de São Paulo que disputaram a eliminatória. Até pelo momento que o São Paulo estava vivendo. Agora, para a gente fechar a seleção brasileira, você acha que é um prenúncio aí, o Brasil com dificuldades nas eliminatórias faz uma boa Copa? Tem mais um detalhe aí a ser lembrado. Quando nós ganhamos a Copa de 94, estava fazendo 24 anos que a seleção do Brasil não ganhava. Verdade. E foi nos Estados Unidos. Verdade. Agora vai estar fazendo 24 anos de novo e vai ser nos Estados Unidos. Tudo bem que tem México, tem México Canadá, mas Canadá. O principal é Estados Unidos, né? Tomara que isso... Pô, de América para América, né? A gente consiga trazer esse título aí, né? Depois de 24 anos de novo. Bom, você falou de 94, aí não tem como não lembrar do Zagallo, né? Que nos deixou tempo aí também, que foi peça fundamental também naquela comissão técnica, né? Que trabalhava junto com você ali. Ele acho que blindava o Parreira ali também, né? Eles tinham uma amizade muito grande, né? Uma confiança um no outro muito grande. O Parreira teve esse privilégio de ter o Zagallo do lado dele, né? Sim. Durante a Copa, até pela experiência do Zagallo. Então, eu acho que ali é aquela dupla aí que formou uma dupla, assim, pensando sempre no melhor da equipe, né? Então, acho que foi uma dupla que a gente... Eu já admirava e passei a admirar mais quando a gente passou a trabalhar, que eu nunca tinha trabalhado com o Zagallo, né? Pela primeira vez. Então, eles se falavam ali, se entendiam muito bem, né? Então, ali é sempre os dois em prol daquilo que era o melhor para a seleção. E depois de 2002, tinha o Filipão e o Murtosa, que era o fiel escudeiro dele também, e tinha o Antônio Lopes, né? Também, que fazia parte daquela comissão também. Então, falta um pouco disso também, dessa dobradinha, desses times assim bem entrosados. Assim, eu acho importante assim, junto com o treinador, ter alguém com experiência, tudo que possa estar... porque você vai ter momentos ali de decisão, né, como aconteceu na Copa de 94, momentos de decisão que é bom você ter mais um para estar te orientando, ponderando algumas coisas, né? Então, eu acho importante ter. 94, lembrar do caso do Branco, né? Que estava para ser cortado, né? Tinha sido cortado. Tinha sido cortado, na verdade. Tinha sido cortado. E você foi fundamental para ele não voltar, né? Mas aí é aquele negócio da confiança e da segurança naquilo que você está fazendo, né? Eu já vinha fazendo esse tipo de trabalho na piscina desde 91 no São Paulo. Eu me preparei para a Copa, porque eu levei o equipamento, o colete, que chama Aquajoga, para fazer esse tipo de trabalho dentro da piscina. Se, na eventualidade de acontecer alguma coisa, eu já estava preparado. Já tinha conversado, inclusive, lá, buscado uma piscina em condições para poder fazer, porque ela tem que ter profundidade e tal, para poder o atleta não tocar no fundo, com aquele colete flutuante e tal, e fazer o trabalho. Coisa que há 3 anos, desde 91, já fazia no São Paulo. Quando aconteceu aquele episódio lá, do Branco ter sentido a coluna, na reunião que por parte do Lídio ele estava fora, não tinha como, que faltavam 10 dias, com 8 dias a gente tinha que dar a lista final, e ele tinha que ter 10 dias de tratamento, depois mais a parte física, pela cabeça do Lídio, estava fora. E eu ponderei, porque eu achei que não havia necessidade, que durante esses 10 dias ele conseguiria treinar de manhã e de tarde, já que a gente estava indo para campo ao meio-dia. Então,
Então, ele tinha condições de fazer 2 períodos no dia e, após o meu treinamento na piscina, ele continuaria fazendo tratamento com a fisioterapia. Aí o Parreira falou assim, mas você garante esse trabalho? Eu garanto. Ele vai treinar de manhã e de tarde, inclusive eu vou condicioná-lo, porque esse trabalho é forte dentro da piscina. E ele tem condições, ele tem condições de fazer, ele vai fazer esse trabalho na piscina. Aí o Parreira, querendo contar com ele, levantou e disse, ó, eu preciso dele, está convocado. E ele levantou, e eu levantei atrás. E tava, na reunião estava mais o Zagallo, o Américo Farias, que era o supervisor, e o Lídio. Né? E aí também já fui direto para o quarto dele, né? E já conversei, pô, mas como é que eu vou treinar? Você fica tranquilo que você vai conseguir. E tanto que ele conseguiu, fez lá, baixou 2,8 kg na piscina, por ser aquecida e pela intensidade e volume de trabalho. Ele acabou ainda perdendo peso na piscina e foi fundamental, principalmente no jogo contra a Holanda, né? Sim. Que ele entra, marca um dos melhores jogadores lá, que era o Overmars, sofre a falta e faz o gol da vitória. Então, Papai do Céu tava junto. O Branco te mandou uma garrafa de vinho, de vez em quando ele manda um vinho para você para agradecer, não? O Branco foi o último jogador que encontrei daquele grupo, 7 anos depois, quando eu estava na Inter de Porto Alegre com o Parreira, em 2001. E um jornalista lá fazia todo ano um jantar, que elegiam lá os melhores, tanto da rádio como de jogadores, como também da arbitragem lá. Prêmio esse lá, jantar, uma premiação. E ele nos convidou, a gente estava lá na Inter de Porto Alegre, aí foi o Dunga, foi o Tafarel, foi o Branco sentou do meu lado, e eu não tinha contado isso para ele. Aí eu contei isso aí para ele, o Parreira falou assim, ó, pode beijar todo dia que você encontrar, porque ele te segurou. Falou para ele não sabia da história. Caramba, que ele não sabia. 7 anos depois ele foi saber. 7 anos depois, né? 7, Poxa. Porque você tinha que fazer o cara trabalhar, né? Fazer o cara trabalhar, senão ia ficar autoconfiante ali e podia até não dar certo, né? Mas enfim. No jogo contra os Estados Unidos, que já estava à disposição no banco, quando o Leonardo foi expulso, o Parreira acaba colocando o Cafu depois lá. Que o Parreira entendeu que o Cafu tinha danado aquilo, né? O Cafu tinha a condição de suprir a falta de um atleta pela condição física dele, de somar mais um na defesa, no meio do campo e no ataque. Né? Então, por isso que houve essa opção, apesar do banco estar. Então, na hora que terminou o jogo, ganhamos de 1-0, aquele 44 graus na cabeça, aquele jogo lá contra os Estados Unidos, ganhamos de 1-0, gol do Bebeto, aí estamos indo para o vestiário, o Branco segura o meu Branco, pô, professor, eu estou bem ou não estou bem? Eu falei, pô, Branco, não era o jogo para você entrar com isso, com essa temperatura, um jogo desse aí difícil que estava, a gente com -1, né? Não era o jogo para você entrar. Né? Aí eu parei até para dar entrevista para o pessoal da Band, e aí à noite, no jantar, o Parreira chegou e perguntou para mim, aí, o que você acha? Eu falei assim, eu acho que tá... O Branco fez todo esse trabalho, perdeu 2,8 kg, já fez 4 trabalhos táticos contigo, eu acho que eu não vejo problema nenhum dele jogar contra a Holanda, não. E tem outra ainda, até usei isso, eu falei assim, pô, ele já disputou 2 Copas, pô, ele vai pelo atalho. E Deus abençoou aí, conseguiu aquele golzinho lá para nós lá, e também na responsabilidade que eu estava sobre o caso, né? Que eu assumi toda a responsabilidade. No caso dele. Um alívio, assim, na hora que ele faz aquele gol, né? Aquele terceiro gol contra... Mas Deus é maravilhoso, que a gente protege. Olha que coincidência. Essa semana eu lembrei disso aí, desse lance, que na época a gente é, fanático no futebol, porque o Koeman estava aqui em São Paulo e veio ver um jogo do Corinthians, se eu não me engano, contra a Universidade da Venezuela, que foi aquele jogo difícil. Ele veio para observar o Depay. Né? Aí eu falei, putz, olha o Koeman, cara, que acho que ele faz a falta... Não, alguém faz a falta no Branco e o cara vai... E ele dá uma trombada com o Branco. O Branco vai cair, ele dá uma trombada no Branco ainda. Mancada, que o bicho era forte, era zagueiro do Barcelona na época. Né? Do Barcelona. Inclusive, acho que ele foi adversário do São Paulo naquele Mundial de Clubes. Era um zagueirão. Enfim, eu lembrei, falei, caramba... Esse cara, o Branco tava caindo, ele foi lá e deu uma pancada no Branco. Ele jogou no jogo, na final lá do Tereza Herrera, que a gente ganhou de 4, né? Em agosto, e jogou também lá em Tóquio, que foi 2-1. No 4-1 lá do Tereza Herrera, ele tava também. Ele tava também, né? Freguês. Até o Romário, acho que tirou sarro, né? Que quando ele ganhou a Copa, ele volta.
Aí ele chega no Barcelona, lá tava todo mundo lá. Ele falou, esse aqui eu ganhei o Mundial em cima dele. Esse aqui eu fiz gol não sei o quê. Esse aqui tirando sarro dos caras. Todo mundo tirando sarro. Bom, mas assim, pra gente fechar nosso bate-papo aqui com o Moraci Santana, um dos grandes nomes da preparação física, e hoje é dirigente do Juventus que neste sábado, convocando a torcida juventina, nesse sábado, vamos lá, Juventus e Primavera, hein? Juventus e Primavera, às 3h, compra o ingresso, dá um jeito, vai comer aquele canole e torcer pro Juventus aí, que tem chance de subir ainda, de entrar na fase de... G8, né? G8, né? G8 e depois... Aí como que vai ser depois o confronto ali? Aí é o primeiro contra o oitavo, né? Oitavo, segundo contra o sétimo, vai assim. Bacana. Torcer, né? Vamos torcer pro Juventus, quem sabe o Juventus ano que vem também na Série A do Campeonato Ano Paulista. passado bateu na trave, né? Com o Sérgio Soares. Verdade. Perdeu a vaga pro time lá de Rio Claro, o Velo, né? O Velo. Perdeu de 1-0 em casa, empatou fora 0-0. Um jogo em casa que o Velo deu um chute no primeiro tempo, fez o gol e um chute no segundo. Ele conseguiu se manter esse ano, né? E aí conseguiu se manter. Ficou na Série A. E aí depois da A2, tem mais alguma competição para o Juventus esse ano? Tem a Copa Paulista no segundo semestre. Ah, no segundo semestre. A Copa Paulista aqui, ver se participa ou não, porque é optativo, né? Uhum. De participar ou não. Eu acho que o Juventus participa. Puxando um pouco na memória aí desses atletas que você trabalhou, qual o atleta, assim, extraordinário que você viu do ponto de vista físico, assim, que tipo, foi um super-homem ali? Bom, teve vários, né? Para lembrar de alguns, o Rosemiro no Palmeiras, muito parecido com o Cafu. Cafu também, esse é o próprio organismo dele que ajudava, né? O Zico, muito profissional, né? O Zico, eu trabalhei com ele apenas na seleção, mas o período que tive com ele na seleção, os problemas que teve no joelho, mas você colocava alguma coisa para ele fazer, pode virar as costas que ele ia fazer, muito profissional. Então, assim, eu nunca tive problema nenhum com atleta nenhum em todos os lugares que eu passei e assim, todos eles com muita dedicação, entendendo muito o meu lado, né, do trabalho que eu colocava, procurando fazer um melhor. Então, citar, é até difícil de citar, porque todos eles com muito profissionalismo, todos os clubes que eu passei, em seleção também. Mas pegou aqueles de migué que gostam de dar um miguezinho. Sim, mas assim, a gente tem um jeitinho para poder trabalhar melhor isso daí. Moraci Santana aqui no canal Aqui Se Fala de Santos, no nosso bloco aqui, que é o Aqui Se Fala de Futebol. Falamos muito de futebol, falamos de seleção brasileira, falamos de Neymar, falamos de grama sintética. Muito bom ter você aqui. Obrigado pela sua participação, viu? Nada, eu que agradeço aí o convite, estou sempre à disposição. Show de bola, boa sorte. Abraço a todos. Boa sorte para o Juventus, hein, neste sábado. Até amanhã lá com o nosso torcedor lá e vamos ganhar para a gente chegar no CG8 e, consequentemente, fazer o acesso. Bate-papo de hoje com Moraci Santana, dirigente do Juventus, né, que está aí nessa luta para o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista de 2026. Um forte abraço para vocês, sempre um grande papo aqui no Aqui Se Fala de Futebol. Tchau, tchau, gente. Valeu!